Olá pessoal, esse exercício aqui, desculpe, essa apresentação são exercícios com exemplo de aplicação em cinemática dos fluidos, com foco em regime permanente, unidirecional, aplicando os conceitos de vazão mássica, vazão volumétrica. Então, é grande valia, apesar de ser um vídeo bastante extenso em termos de informação, a atenção em voltar muitas vezes, parar o vídeo, entender o passo a passo. Então ele é bastante didático nesse sentido. Todas as marcações, todas as notas que deixamos aí, tem esse objetivo que vocês possam entender o que foi feito. Então, vamos começar pelo exercício clássico. Todos os exercícios aqui são daquele livro do Franco Brunet, que tem até como referência básica no plano de ensino de vocês. Então, vou começar a ler. Um gás com gama de 5 N por metro cúbico, ou seja, peso específico de 5 N por metro cúbico, escorre em regime permanente uma vazão de 5 kg por segundo pela seção A de um conduto retangular de seção constante de meio por 1 metro. Ou seja, a vazão em massa de 5 kg por segundo passa por um conduto retangular que tem a área de meio por 1 metro, ou seja, meio metro quadrado. Em uma seção B, o peso específico do gás é de 10 Newton por metro cúbico. Qual será a velocidade média do escoamento nas seções A e B? Ou seja, ele vai mudar de uma seção para outra. Então, nós temos aqui todas as relações aqui, vazão mássica, massa pelo tempo, que é a primeira aqui, e a vazão mássica. Aqui tem um pequeno erro, aqui não é vazão mássica, aqui é vazão volumétrica, que é igual a velocidade vezes a área. O peso específico é a massa específica vezes a gravidade, e a massa específica sobre o volume é a massa específica aqui. Então, se nós utilizarmos como essa última equação como a número 1 e desenvolvemos, podemos usar a 2, que é a vazão mássica, e relacionarmos uma com a outra. Eu isolando a massa da primeira, eu vou ter massa específica vezes volume, e aí usando ela na segunda aqui, terei a relação que está ali embaixo. Lembrando que volume é a área, esse aqui é a área do conduto vezes o deslocamento que o conduto vai passar. Então, aplicando-se de novo ela, pode ver que colocamos no lugar do volume a área vezes o deslocamento. Só que a área pelo deslocamento, sabemos que é velocidade. Então, teremos a velocidade aqui identificada. Quando eu dei uma passada, apareceu a 3, que o peso específico é massa específica vezes a gravidade. Se nós fizermos isolarmos aí o peso específico, perceberão a massa específica, perceberão que teremos essa relação aqui. Essa relação, por sua vez, utilizarei na fórmula de baixo, ficando peso específico sobre a gravidade, a área do conduto vezes a velocidade. Isolando a velocidade, como vocês podem ver, teremos uma expressão relacionando a velocidade, a vazão mássica, a gravidade, o peso específico e a área. Por sua vez, se eu estou falando da seção A, então vamos colocar os índices A, exceto a gravidade, que é 10 para as duas seções. Colocando os valores que são dados no problema, percebam que eu coloquei aqui meio vezes 1, para dar meio metro quadrado. Resolvendo isso aqui, teremos a velocidade de 20 metros por segundo, que é a letra para a seção A. A seção B, por sua vez, repete-se a mesma coisa, só que agora não vamos fazer todo aquele artifício matemático, já temos ela pronta. Simplesmente jogamos as informações que nós temos. Lembrando que você vai passar de vamos considerar aí, em regime permanente, as vazões mássicas iguais. Isso nos permite que, atribuindo os dados novamente do problema, usando a vazão mássica do problema de 5, a gravidade 10, agora o peso específico é 10 e a área é meio metro quadrado, teremos uma velocidade de 10 metros por segundo.
E aí, agora ele pede, nesse exercício 3.4, uma torneira enche de água um tanque cuja capacidade é de 6.000 litros em 1 hora e 40 minutos. Determine a vazão em volume, em massa e em peso por unidades do SI. Ou seja, Sistema Internacional de Unidades. Quilo, metro cúbico, Newton. Tá? A primeira coisa que nós temos que fazer é converter 1 hora e 40 minutos. 1 hora são 3.600 segundos. Então, eu vou fazer umas setas indicando 3.600 segundos é de 1 hora. 40 minutos é 40. Aqui eu peço desculpa a vocês que não é 60, mas sim 3.600 segundos. Percebo que eu já melhorei um pouquinho mais o uso do mouse aqui, então já dá para ter um talento. Então, desculpe pelo erro. No total, são 6.000 segundos. Lembrando, aqui ficou um pouco apagado, deixa eu só corrigir aqui para ficar fácil a vocês. 40 minutos. Agora sim ficou melhor. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, 6 metros cúbicos, 6.000 litros. Então, fazendo essa conversão para metro cúbico, só para nós seguirmos em um raciocínio e deixarmos para daqui a pouco, teremos que a vazão volumétrica é volume sobre tempo. Se então fizermos 6 metros cúbicos para 6.000 segundos, o resultado é 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Agora, se eu quero em vazão mássica, eu vou pegar a massa específica da água que é dada no problema, 1.000 kg por metro cúbico, e substituir aqui. 1.000 vezes a vazão volumétrica de 1 vezes 10 a menos 3, 1.000 vezes 1 vezes 10 a menos 3, ou 10 a terceira vezes 10 a menos 3, 10 elevado a 0, que é 1. Então, teremos 1 kg por segundo. Então, notem que nós só estamos usando os conceitos básicos de vazão mássica e vazão volumétrica. E, por último, a vazão em peso. Então, eu vou pegar 1 kg por segundo e multiplicar por G. Então, se eu multiplicar por G, eu vou ter a vazão em peso. 1 kg vezes 10, 10 Newton por segundo. Percebo que esse exercício foi mais para a utilização didática dos conceitos envolvidos para a vazão mássica e vazão volumétrica. O próximo exercício apresenta para vocês um tubo da figura, é um regime unidirecional. No tubo da figura, determinar a vazão em volume, em massa, em peso e a velocidade média da seção 2, sabendo que o fluido é água. Quando ele fala água, massa específica igual a 1.000 kg por metro cúbico, salvo exceções. E dado as seções, a seção 1 está aqui e a seção 2 está aqui. Note que houve uma redução da seção. Isso é importante. Quando há uma redução de seção, quer dizer então que quanto menor a área, maior a velocidade de escoamento. Aquele exemplo que eu dei no vídeo passado de você pegar uma mangueira e fechar um pouco a sua seção. Eu aumento a velocidade de saída, o esguicho. Então, resolvendo esse exercício, lembrando que 10 a quarta é 1 metro quadrado. Por que nós fizemos isso? Porque como as áreas estão em centímetros quadrados, essas são as suas conversões para metro quadrado, tá bom? E agora aplicando no exercício, utilizando a vazão volumétrica, velocidade vezes a área. Então, 1 metro cúbico igual a 10 a terceira litros. Também vamos utilizar daqui a pouquinho para obtermos a resposta da primeira parte. Então, utilizando aqui a vazão de saída, usando os dados aqui. Esses dados aqui é da seção 1, tá bom? Porque eu já dei a velocidade, como vocês estão vendo aqui, que eu vou apontar em vermelho. É dada a seção. Então, é apenas fazer um vezes o outro. Então, é a vazão de 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Se eu quero converter isso para metro cúbico, 1 metro cúbico, 10 a terceira litro. Então, no lugar do metro cúbico, eu vou botar 10 a terceira. Então, 10 a menos 3 vezes 10 a terceira, 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, 1 litro por segundo. A segunda parte ele quer em vazão mássica. Então, podemos utilizar da expressão que relaciona a vazão mássica com a vazão volumétrica. Como ele deu a massa específica da água igual a 1.000 kg por metro cúbico,
simplesmente pegar a vazão volumétrica e multiplicá-la, teremos 1 kg por segundo. Agora ele quer saber a velocidade do ponto 2. Como eu quero saber a velocidade do ponto 2, então vamos utilizar o conceito que a vazão no regime permanente, a vazão no ponto 1 igual a vazão no ponto 2. Então, a velocidade 1 vezes 10 igual a V2 vezes 5. No final, 2 metros por segundo. Alguém poderá me dizer, professor, eu poderia usar, por que o senhor não usou as conversões para metros quadrados? Aqui, perceba que é centímetro quadrado. E aqui, centímetro quadrado. Quando eu fizer, se eu converter, vai carregar um monte de 10 a menos 3, 10 a menos 4. E eles vão ser, por operação, não vão afetar o resultado. Centímetro quadrado irá, se eu passar esse 5 dividindo, como foi feito aqui embaixo, então ficou centímetro quadrado, centímetro quadrado. Que por sua vez, 10 dividido por 5, 2. Como tinha metro por segundo aqui desse 1, 2 metros por segundo. Então, não é todo instante que a gente tem que ficar transformando, convertendo em unidade. Nós temos que olhar essas variáveis e assim como essa necessidade. Notem que se eu colocasse o 10 a menos 3 metros quadrados e o 10, o 5 vezes 10 a menos 4, não iam afetar muito, porque metro quadrado por metro quadrado ia sobrar a velocidade. Então, atenção em relação a isso. Não saia convertendo, leia todo o problema até o fim e vocês perceberão que é simplesmente contas mais simples. Tá? O 3.7. Esse exercício é muito interessante, que eu vou entrar com 2 fluidos que vão se misturar e vão sair. Então, isso acontece muito com sistemas de combustão. Eu entro com gás, combustível e oxigênio para dar para sair o gás de combustão, que é a reação química que ocorre. E esse aqui trabalha com 2 fluidos, como água e óleo. Então, o tubo admite água a 1000 kg por metro cúbico, um reservatório de vazão de 20 litros por segundo, ou seja, a água vai entrar com 20 litros por segundo. E o óleo é trazido por outro tubo a vazão de 10 litros por segundo. Então, um entra com 20 e outro com 10. Determinar a mistura homogênea, ele quer saber essa mistura aqui no final. Em relação a saber a massa específica, sabendo que essa mistura homogênea é descarregada em um tubo que tem seção de 30 centímetros quadrados. Então, vamos observar o seguinte. Nós vamos ter vazão de entrada igual a vazão de saída. Então, nosso volume de controle, percebam que seria essa região aqui, onde eu vou ter o óleo entrando, a água entrando e a saída da mistura. Então, esse é o nosso volume de controle. Então, seguindo o exercício, podemos também considerar, professor, mas eu posso considerar outro volume de controle? Pode. Eu posso considerar isso da linha tracejada. Por quê? Eu estou considerando os dois entrando e um saindo. Então, o volume de controle em si é apenas para ter uma ideia do que é a entrada e o que é a saída. Entrada, água e óleo. Saída, a mistura. Então, partindo do princípio de um volume de controle como esse, ou que eu circulei anteriormente, pode-se observar a sistematização do problema, ou considerando aí o volume de controle como indicado, sabe que o metro cúbico é 1000 litros, então 10 litros é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Então eu já fiz essa conversão direta, lembrando que é importante fazer, e que a vazão máxima de entrada é igual à vazão máxima de saída. Então, a entrada tem a vazão de massa do óleo mais a da água igual a da mistura. Só que pela relação que nós temos, podemos substituir isso pelo rho do óleo vezes a vazão volumétrica do óleo, o rho da água, ou massa específica da água, vezes a vazão volumétrica da água, igual à vazão máxima da mistura. Então, por que foi feito isso? Porque se eu jogar os dados do problema, perceba que eu já converti de 20 litros por segundo e 10 litros por segundo para metros cúbicos, para que possamos usar as massas específicas dadas no problema.
Então nós vamos achar uma vazão mássica de 28 kg por segundo. Bom, ele quer saber a massa específica. Lembrando que como a massa específica, a vazão em massa na entrada é igual à da saída, aplica-se o mesmo para a vazão volumétrica, porque a vazão volumétrica da mistura, por sua vez, percebam, é a soma da vazão volumétrica do óleo e da água, né? Então, se eu somar os dois vezes a massa específica da mistura, isso tem que ser igual a 28 kg por segundo. Então, aplicando a vazão volumétrica aqui dado no problema, 28 dividido por 1 vezes 10 a menos 2 mais 2 vezes 10 a menos 2, que são as vazões volumétricas convertidas de litros por segundo para metros cúbicos por segundo, terei a massa específica da mistura de 933,3 kg por metro cúbico. Porém, ele quer saber a velocidade de saída dessa mistura. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vocês podem realizar esse exercício em casa usando aquela relação Q igual velocidade vezes a área. É dada a vazão volumétrica igual a área do duto vezes a sua velocidade. O 3.8, a água descarregada em um tanque cúbico de 5 metros cúbicos, 5 metros de área extra por um tubo de 5 centímetros de diâmetro. Então, pensem um tubão de uma caixa de 5 por 5 por 5 e saindo por um tubo de 5 centímetros. A vazão do tubo é de 10 litros por segundo. Determinar a velocidade de descida da superfície livre da água no tanque, supondo desprezível variação da vazão. E determinar quanto tempo o nível de água levará para descer 20 centímetros. Então, pessoal, 1 metro cúbico igual a 10 terceira litro. E o volume do tanque vai ser a área da base vezes a altura. Então, se a base é 5 vezes 5, porque é um tanque de 5 por 5 por 5, é um cubo, então a área da base é 25 metros quadrados. O volume do tanque é a área da base vezes a altura, então 125 metros cúbicos. Essa área da base nós vamos utilizar agora. E o volume do tanque daqui a pouquinho. Então a vazão em massa é a velocidade de descida do tanque vezes a área. Como eu sei que ela vai descer a 10 litros por segundo, convertemos já esses 10 litros por segundo para 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo, como vocês podem notar, igual a V vezes 25. Esse 25 passará dividindo, como vocês podem notar, então a velocidade é de 4 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Por sua vez, pelo conceito fundamental volume sobre tempo da vazão volumétrica, e considerando o seguinte, que 1 metro é 10 a quadrado centímetros, então, se eu fizer uma regra de 3, eu vou achar que 20 centímetros é igual a 0,2 metros. Como eu sei a vazão volumétrica do exercício anterior, 10 metros cúbicos, 10 vezes 10, 1 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo, e eu sei que o volume é a área da base, que é 25, e a altura 0,2, ou seja, quer saber quanto que a variação de volume nisso, então o volume que variou, 0,2 vezes 25, dividido pelo tempo. Isolando-se aqui o tempo, ou seja, trocando 10 a menos 2 pelo tempo t, 0,2 vezes 25, lembrando que 1 metro é 10 ao quadrado centímetros, então 20 centímetros, 0,2. Iremos achar 500 segundos. Então esse exercício ele é bem simples em relação à utilização. Qual é o cuidado? É a interpretação. É uma caixa de 5 metros, de 25, de 5 por 5 por 5, onde vai ter uma saída de 5 centímetros. Só que ele só pergunta em relação quanto tempo vai reduzir na caixa. O que ele poderia perguntar, por exemplo, qual que é a velocidade de saída no tubo de 5 centímetros? Percebam que se nós fizéssemos isso, a velocidade ia ser bem mais alta que a velocidade de 4 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Tá? Então, é um exercício mais para lembrar os conceitos básicos de volume
o volume e área de sólidos, tá certo? O próximo exercício, esse exercício, com base naquilo que vocês já viram, é assim. Um propulsor a jato queima 1 kg por segundo de combustível. Então, essa aí é a entrada do combustível, a vazão máxima do combustível. Quando o avião voa a velocidade de 200 metros por segundo. Ou seja, como o ar ele entra aqui, então se ele voa 200 metros, então aqui é a velocidade. Ele dá a massa específica do ar, a massa específica do gás de saída. Ele quer saber a área 1, essa aqui, a área 2, essa aqui. Determinar a velocidade dos gases na seção de saída. Onde vai ser a saída? Não é aqui, é aqui nos gases. Então, vocês vão fazer o seguinte. A vazão do ar mais a vazão do combustível é igual à vazão dos gases. Então, vocês vão determinar a velocidade dos gases na seção de saída, que é aqui. Ele deu no problema o combustível, a vazão máxima do combustível e o rodogás e o rodoar. É simplesmente aplicar o conceito de vazão de entrada igual a vazão de saída para saber a velocidade. Esse exercício, com os outros dois que eu deixei para vocês entregarem, vocês vão entregar quando? Aí já está a dica para vocês, né? E vocês vão entregar esse próximo exercício quando? Sexta-feira, próxima, 27 de março, até as 23h55. Os 3 exercícios, se entregues, vão valer 300 pontos. Eu me proponho, como faço, em fazer um vídeo depois com a correção dos 3, tá ok? Pessoal, se tiver dúvida, nos procure nesse exercício nos outros dois, tá? Então, até às 11 horas, eu estou falando agora, já é terça-feira, né? Não me perguntem o horário, eu acho que o galo vai cantar daqui a pouco, mas nós vamos colocar, sistematizar entre o meio-dia e 2 horas da tarde, como a gente vai fazer, tá bom? Muito obrigado e um forte abraço.